Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula de inglês. Se você está aqui é porque você está comprometido em aprender inglês e eu fico muito feliz com isso. Eu sei que parece loucura aprender inglês em apenas 6 meses e você deve estar se perguntando se isso de fato é possível, pois é bom demais para ser verdade. Mas calma, isso não é nenhum milagre, e sim uma metodologia que deverá ser seguida passo a passo. É possível aprender a se comunicar em inglês em 6 meses? É possível. É fácil? Não, não é. É simples, mas não é fácil. E nessa aula eu vou te mostrar que é sim possível aprender inglês em 6 meses, pois eu aprendi a me comunicar no idioma nesse curto espaço de tempo e já ensinei diversas pessoas a atingir esse mesmo resultado através do meu treinamento prático. Eu preparei também 2 surpresas para vocês que estão participando dessa aula e daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês quais surpresas são essas, ok? Mas antes disso, deixa eu me apresentar e falar um pouco sobre mim. Meu nome é Saulo, tenho 35 anos e ensino inglês já há alguns anos. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade de comércio exterior, descobri que havia escolhido o curso errado para mim, pois as matérias tinham muito mais de números do que de relacionamentos com pessoas de outras nacionalidades, que era algo que eu queria muito ter contado, era algo que eu gostava muito. E foi a falta desse ingrediente que era muito importante para mim, que me fez desistir desse curso. Naquele momento, naquela época, eu me senti muito perdido, frustrado e com muitos receios. Talvez você até já tenha se sentido assim também. Alguns meses depois de ter abandonado a faculdade, veio a ideia de morar fora do Brasil. E como eu estava perdido, acreditei que fazer um intercâmbio pudesse me trazer novas experiências de vida. E depois de muita pesquisa, eu acabei escolhendo a Austrália por diversos fatores. Porém, logo vieram os primeiros obstáculos. Primeiro, eu não falava inglês. Segundo, eu não tinha dinheiro para arcar com os custos das viagens. E terceiro, eu não tinha tempo a perder. Eu precisava fazer o meu intercâmbio o mais rápido possível e a decisão tinha que ser tomada naquele momento. Mas a ideia de chegar em um país sem falar inglês, para mim era muito assustadora. Investir em um curso de inglês estava totalmente fora do meu orçamento na época. E além disso, uma escola tradicional não ia conseguir me oferecer um curso rápido e eficiente, uma vez que um curso convencional de inglês tem uma duração média aí de 7 anos. No início dos anos 2000, a internet estava só começando e não oferecia o acervo de conteúdos que temos hoje. Eu precisei então descobrir um caminho mais rápido para aprender inglês de uma outra forma. Eu comecei a aprender através de livros de segunda mão, com preços mais acessíveis. Muitos desses livros vinham com áudios que me ajudaram bastante. Músicas e filmes também tiveram um papel importante nesse desenvolvimento. E foi nessa época que eu fiz diversas descobertas de como aprendemos idiomas. E em agosto de 2005, 6 meses depois, eu consegui realizar o grande sonho de fazer um intercâmbio para estudar e trabalhar na Austrália. Eu escolhi uma cidade chamada Brisbane, que é a 3ª maior cidade do país. Logo que eu cheguei, fiquei maravilhado com o país. O clima quente, a população multicultural, a arquitetura britânica superaram todas as minhas expectativas. Você pode até achar que sou um idiota, mas uma das coisas que mais me surpreenderam no país foi o asfalto da cidade, não ter nenhum buraquinho ou um lixinho sequer. Não é à toa que muitos brasileiros que moram lá dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo. A semelhança entre os dois países é imensa, ao mesmo tempo que são tão diferentes. E ao chegar na escola em que eu tinha me matriculado, eu fiz um teste de nível para saber qual nível de inglês eu estava e eu acabei entrando em um curso preparatório para a faculdade, mesmo sem saber se ia ou não fazer alguma graduação no país, porque era de acordo com o nível que eu estava de inglês na época. O fato de eu ter chegado no país já falando inglês me proporcionou também encontrar emprego mais rápido. Em menos de um mês, eu já estava trabalhando em uma churrascaria brasileira, onde todos os clientes eram australianos. Eu tive diversos trabalhos e muito crescimento durante a minha permanência no país. A partir do 2º ano, eu comecei a fazer hotelaria e tive também a oportunidade de trabalhar em alguns hotéis na cidade. Nessa época, eu tive não só uma grande evolução no inglês, por estar imerso no idioma todos os dias, como também culturalmente e profissionalmente falando. E isso, na minha opinião, não há dinheiro que pague. Eu fiquei na Austrália por quase 3 anos, onde estudei e convivi com pessoas de diversos países.
E por que eu estou dividindo toda essa minha experiência com você? Eu estou dividindo a minha história com você, pois uma escolha que eu fiz transformou totalmente a minha vida. Quando eu fiz um intercâmbio, eu não só aprimorei meu inglês, como também fiz amigos de diversos países. Foi por ter feito uma escolha que também conheci a minha esposa, que é japonesa. E em 2011, eu me casei em Tóquio. E esse foi um dos momentos mais mágicos e emocionantes que eu já vivi. E hoje eu tenho uma família maravilhosa. E nada disso teria acontecido se eu não tivesse feito a escolha de aprender inglês. E se eu conseguir realizar tantos sonhos na minha vida, você também consegue. Depois de quase 3 anos morando em Brisbane, eu senti muitas saudades da minha família e acabei voltando para o Brasil. Já de volta e contando a todos os meus amigos e familiares com entusiasmo sobre toda a minha experiência na Austrália, surgiu a oportunidade de dar aulas de inglês. Eu comecei dando aulas para alguns amigos e trabalhando ao mesmo tempo em uma escola. Porém, nessa escola eu percebi que eles usavam um método muito demorado e que os alunos levariam muitos anos para aprender inglês usando aquele método. Foi então que decidi focar somente nas aulas particulares e devido à demanda de alunos eu comecei a dar aulas pela internet. Nesse mesmo período eu desenvolvi o meu treinamento prático de inglês. Usando todo o conhecimento que eu havia adquirido, comecei a ver aquilo que funcionava ou não para os meus alunos, até chegar no meu método atual. Parte dessas descobertas, inclusive, estão relacionadas a como nós aprendemos nosso próprio idioma. Eu posso lhe afirmar, com todas as letras, que é impossível aprender a falar um idioma sem antes aprender a ouvi-lo. Todos nós aprendemos através da audição, até conseguirmos replicar esses mesmos sons através de palavras e depois através de frases. Somente depois de ouvir durante anos os adultos falarem é que vamos para a escola para sermos alfabetizados. Nesse processo de aprendizagem, não há uma preocupação em aprender ou não, pois é um sistema involuntário e inconsciente. É um percurso natural onde não há nada para memorizar. Nós não aprendemos o idioma apenas focando em palavras soltas, diálogos ou gramáticas. Talvez você já tenha tentado ou não aprender inglês dessa forma, mas o fato é que, se as palavras que você aprende não estão inseridas em um contexto, o seu cérebro acredita que aquele conteúdo não é relevante para você e o apaga da sua memória. E essa é só uma das descobertas que fiz durante a minha jornada de ensino com os meus alunos. Existe algo que nós gostamos muito e que sempre fizeram parte de nossas vidas, que são as histórias. Tudo tem uma história. Histórias sempre são contadas através de livros, filmes, novelas, músicas e até mesmo uma propaganda. Provavelmente você deve se lembrar de algumas histórias que você ouviu quando era criança. E é assim que você também aprenderá inglês. Palavras que são inseridas em um contexto são difíceis de serem esquecidas, pois as histórias aguçam a nossa imaginação. Dessa forma, cada palavra se transforma em uma imagem dentro da nossa mente e a memorização é feita de forma inconsciente, especialmente quando aquela história nos trouxe alguma emoção. Para você entender melhor o que estou te falando, eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Vamos para a aula prática, dá só uma olhada. Então aqui eu escolhi para essa aula uma história que provavelmente você já conhece, que é a história do Titanic. Antes de explicar em detalhes sobre esse texto, eu vou tocar um áudio com uma americana lendo esse texto e depois eu vou lê-lo com a minha pronúncia e por fim vou explicar parte por parte de cada palavra inserida no contexto. Então nessa primeira parte, onde a americana estará lendo o texto, eu peço para que você feche seus olhos e se concentre no áudio, não foque no texto ainda. E tudo bem se você não entender nada, depois eu vou ler com a minha pronúncia um pouco mais devagar e aí você poderá acompanhar o texto. Nesse momento eu peço para você fechar os olhos e se concentrar. E mais uma vez eu reforço, tudo bem se você não entender absolutamente nada. Lembre-se que é um novo idioma, somos todos crianças aprendendo. Primeiro precisamos nos concentrar no áudio, no contexto que estamos recebendo e somente depois de ouvirmos várias e várias vezes é que entenderemos de fato o que aquele contexto quer dizer. E por fim, munido do significado e da pronúncia daquelas determinadas palavras, é que conseguiremos repeti-las através da fala. I've found the Titanic.
As a boy, Robert Ballard liked to read about shipwrecks, especially the Titanic. My lifelong dream was to find this great ship, he says. On August 31st, 1985, Ballard's dream came true. With video cameras and an underwater robot, Ballard found the two main parts of Titanic nearly 4 kilometers beneath the sea. He also saw many sad reminders of Titanic's end, including a child's pair of shoes lying on the ocean floor. There were more than 1,500 deaths that night in 1912. Ballard reached the Titanic again in 1986 in a small submarine. He used a deep-sea robot, a swimming eyeball, to take photos inside the ship. When they saw the images, other people wanted to visit the shipwreck. When Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Other explorers had taken away about 6,000 items, including jewelry, love letters, lamps, and even pieces of the ship. They believed the items should be moved to a safer place, but Ballard doesn't agree. Ballard believes that taking things from Titanic is like robbing a grave. Instead, he hopes to put lights and cameras on Titanic. With this technology, people can see the shipwreck on a computer and remember the great ship. As long as she needs protection, says Ballard, Titanic will always be part of my life. Então agora que você já ouviu a nativa falando, né, a americana, eu vou ler com a minha pronúncia de forma mais devagar e depois, como explicado anteriormente, eu vou fazer a interpretação de texto com você, ok? So let's go. As a boy, Robert Ballard liked to read about shipwrecks, especially the Titanic. My lifelong dream was to find this great ship, he says. On August 31, 1985, Ballard's dream came true. With video cameras and underwater robot, Ballard found the two main parts of Titanic nearly 4 kilometers beneath the sea. He also saw many sad reminders of Titanic's end, including a child's pair of shoes lying on the ocean floor. There were more than 1,500 deaths that night in 1912. Ballard reached the Titanic again in 1986 in a small submarine. He used a deep-sea robot, a swimming eyeball, to take photos inside the ship. When they saw the images, other people wanted to visit the shipwreck. When Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Other explorers had taken away about 6,000 items, including jewelry, love letters, lamps, and even pieces of the ship. They believed the items should be moved to a safer place, but Ballard doesn't agree. Ballard believes that taking things from Titanic is like robbing a grave. Instead, he hopes to put lights and cameras on Titanic. With his technology, people can see the shipwreck on a computer and remember the great ship. As long as she needs protection, says Ballard, Titanic will always be part of my life. Ok? Então, pode ser que para você tenha sido mais fácil escutar a minha pronúncia, porque eu sou brasileiro também, né? Eu tenho meu sotaque quando eu falo inglês. Talvez você tenha entendido até melhor a pronúncia da americana, com talvez um pouco mais de clareza. E pode ser que você tenha entendido apenas 10% ou absolutamente nada desse texto e tá tudo bem, tá? O importante aqui é você ter um conteúdo nas mãos e ouvir diversas vezes até que o seu cérebro se acostume com esse conteúdo, que é justamente a mesma coisa que aconteceu com você quando você aprendeu português. Você passou por esse mesmo processo, mas como explicado anteriormente, a diferença é que você não estava preocupado com isso, você nem se lembra dessa fase da sua vida, tá bom? Então agora eu vou fazer a interpretação do texto, ok? Então começamos aqui. As a boy, Robert Ballard liked to read about shipwrecks. Então, enquanto garoto, né, quando ele era garoto, Robert Ballard, que é ele aqui, né,
gostava de ler sobre carcaças de navio, tá? Então, o Robert Ballard foi a pessoa que descobriu o navio aqui, o Titanic, né? Essa é uma história real. Então, enquanto garoto, né? As significa como, né? É um como para falar de um fato. Então, as a boy, enquanto, né? Como ele era garoto, quando ele era um garoto, o Robert gostava de ler sobre carcaças de navio. Especially the Titanic. Especialmente o Titanic, né? Especialmente do Titanic. E aí ele fala, my lifelong dream was to find this great ship, he says. Então, o meu sonho de vida inteira era encontrar esse grande navio, ele disse, tá? Então nós temos aqui was, que é o verbo to be no passado, passado simples, terceira pessoa, né? Primeira e terceira pessoa você usa was, né? Eu não vou entrar muito em detalhe nessa aula aqui sobre a parte gramatical, porque é algo que eu dou mais profundamente no meu treinamento. Então, my lifelong dream was to find this great ship, he says. On August 31, 1985, Ballard's dream came true. Então, em 31 de agosto, né, de 1985, o sonho de Ballard se tornou realidade. Então, nós temos aqui o verbo came, que é o passado simples de come, que significa vir, né? Então, veio verdade, que aí se traduz em se tornou realidade, né? Lembrando que para falarmos de datas específicas, né, nós usamos a preposição on. Então, na August 31, aqui poderia ser 31st também, em vez de falar 31, poderia ser 31º. 1985, que em inglês fala 1985. O sonho de Ballard se tornou realidade. With video cameras and underwater robot, Ballard found the two main parts of Titanic, nearly 4 kilometers beneath the sea. Então, com câmeras de vídeo e um robô submarino, né, underwater robot, um robô submarino, o Ballard achou, né, olha aqui ó, o verbo passado simples do find, do verbo encontrar, achar. Found the two main parts of Titanic nearly 4 kilometers beneath the sea. Encontrou as duas partes principais, main significa principal, do Titanic aproximadamente, near é perto, com LY fica nearly, é aproximadamente 4 quilômetros abaixo do oceano, beneath the sea. Né? Beneath é abaixo, né? Abaixo, de baixo. He also saw many sad reminders of Titanic's end, including a child's pair of shoes lying on the ocean floor. Tá? Ele também viu diversas lembranças, reminders são lembranças, né? Tristes, sad, nesse caso sad, S-A-D é triste, do Titanic, né? He also sim, é uma das formas de falar também em inglês, né? Existem algumas formas de falar também em inglês. Also é uma delas, tá? Só o verbo ver aqui, no passado simples, e many, vários. He also saw many sad reminders. Ele também viu diversos lembranças, né? Lembretes tristes. Várias coisas que o fez ficar muito triste aí, com as lembranças do acidente, né? Reminders of Titanic's end, esse end aqui é terminar, então no caso ele se refere aos restos, né, do Titanic, incluindo um par de sapatos, né, pair of shoes, um par de sapato de criança, né, child's, como nós temos esse apóstrofo aqui, né, no sujeito nosso, isso significa né, o par de sapatos de uma criança, né, child's, o apóstrofo S. Lying on the ocean floor. Lying significa mentir, mas também significa deitado, né? Nessa pronúncia aqui, deitado. Nesse caso, deitado no chão do oceano. Então, que se encontrava, né? Se nós traduzimos ao pé da letra em português, que se encontrava no chão do oceano, tá? There were more than 1,500 deaths that night, in 1912. Então,
There were, nós temos aqui o verbo there to be, que eu explico mais profundamente também no treinamento. No passado simples, houveram mais do que 1.500 mortes naquela noite de 1912. Então aqui eu falei 1500, 15 é 15, né? E 100 é centena. Eu poderia ter falado 1,500, 1.500, mas em inglês você também pode falar 15 centenas, 15 100, né? É estranho até de traduzir. Você pode falar tanto 1,500 como 1,500, ok? That's, que é mortes naquela noite de 1912, 1912. Ballard reached the Titanic again in 1986 in a small submarine. Okay? Ballard alcançou ou chegou no Titanic novamente, né, em 1976 em um pequeno submarino, tá? Então, reach significa alcançar, nesse caso também pode ser traduzido como chegar, alcançou, chegou no Titanic novamente em 1986, né? Small é pequeno. Então, he used a deep sea robot. Ele usou um robô de oceano profundo, né? Porque o Titanic está a 4 quilômetros abaixo do nível do mar. Então ele está muito profundo, ele precisou de um robô especial para chegar até lá. So he used a deep sea robot. Ele usou um robô de água profunda. A swimming eyeball. Um olho de mergulho. Que não sei se você já deve ter visto, é um grande submarino em forma de olho que vai até altas profundidades. To take photos inside the ship, né? Para tirar fotos dentro do navio, ok? When they saw the images, other people wanted to visit the shipwreck. Então, quando eles viram as imagens, outras pessoas quiseram visitar a carcaça do navio. Então, mais uma vez, ó, viu, viram, né? Verbo ver aqui no passado, as imagens. Outras pessoas quiseram, né? Verbo querer aqui, quiseram visitar a carcaça do navio. When Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Quando o Ballard retornou em 2004, ele encontrou o navio em situação, né, em condições piores, tá? Worse é pior. Então, when Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Ou found aqui novamente, você já aprendeu esse verbo no passado. Other explorers had taken away about 6,000 items, including jewelry, love letters, lamps, and even pieces of the ship. Okay? Outros exploradores tinham levado embora, né, levado para longe, levado embora cerca de 6.000 itens, incluindo joias, cartas de amor, lâmpadas e até mesmo pedaços do navio, né? Even até mesmo pieces, pedaço, ship, navio. They believed the items should be moved to a safer place, but Ballard doesn't agree. Então eles acreditavam que os itens poderiam, né, deveriam, né, ser movidos para um lugar seguro, mais seguro, mas Ballard não concorda. Então eles acreditavam, né, essas pessoas que levaram, que os itens deveriam ser movidos para um lugar seguro. Safer é seguro, safer significa mais seguro, né? E place é lugar. But Ballard doesn't agree. Ballard não concorda. Ballard believes that taking things from Titanic is like robbing a grave. Ballard acredita que levar coisas do Titanic é como, olha esse como aqui, é um como diferente daquele que nós vimos no começo do texto, que é um como de comparação, tá? É como roubar uma lápide, né? Roubar um túmulo, a grave é túmulo. Instead, he hopes to put lights and cameras on Titanic. Então, ao invés, ele espera colocar luzes e câmeras no Titanic, tá?
aqui esse hope é de esperar, de esperança, tá? Né? Ao invés de, né? Ao invés, ele espera de esperança colocar, né? Colocar luzes e câmeras no Titanic. Toda vez que nós falamos de transporte, né? Principalmente transporte grande e coletivo, usamos também a preposição on, que é nesse caso aqui um Titanic. With this technology, people can see the shipwreck on a computer and remember the great ship. Tá? Então, com esta tecnologia, pessoas podem ver a carcaça do navio em um computador e lembrar o grande navio. Tá? Então, aqui no computador, como fala sobre dentro do computador ou sintonizar no computador, também usamos a preposição on, tá? Em um computador e lembrar o grande navio. Great nesse caso é de grande, de grandioso, de grandiosidade, tá? Não só de tamanho físico, tá? So, ele termina com a seguinte frase: As long as she needs protection, says Ballard, Titanic will always be part of my life. Então, enquanto ela precisar de proteção, e ele se refere agora ao navio como mulher, isso pode acontecer, mesmo em inglês não havendo um gênero de feminino e masculino para coisas, né, objetos e animais, como em português, há casos como esse em que o objeto ele se refere a um gênero. No caso aqui, o gênero feminino. Tá? Então, enquanto ela precisar de proteção, né, diz Ballard, Titanic will always be part of my life. Ok? Então, certamente você se lembrará de muitas das palavras que você aprendeu hoje, pois elas estão inseridas em um contexto que provavelmente você já conhece, que é sobre o Titanic, né? Por mais que você não conhecesse o Robert Ballard, e isso fará a diferença daqui para frente. Sempre focando primeiro na audição, né? No áudio, mesmo se você não entender nada de início, né? Porque o exercício aqui é você receber primeiro a informação para somente depois replicar através da fala, tá? Espero que você tenha conseguido entender por cima aí como esse processo funciona. Claro que há muitas coisas que precisa explicar até você chegar na evolução plena usando essa metodologia, mas acredito que você consiga ter uma dimensão daqui para frente de como você vai conseguir evoluir no inglês ou em qualquer outro idioma e como essa minha metodologia poderá lhe ajudar a chegar lá. Você vai precisar aprender primeiro a como estruturar com clareza tudo que eu te expliquei até aqui, de forma ainda mais organizada. Eu te mostrei uma estrutura pronta, onde cada palavra tem seu papel, o que facilita o aprendizado, uma vez que elas estejam inseridas em um contexto. Mas também é importante você saber como usar cada um desses ingredientes para formar esse contexto. Tá? Cada parte tem o seu porquê e está dentro também de uma estrutura gramatical. Mas, infelizmente, nós não temos tempo para entrar nesse detalhe nessa aula. Ok? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula prática. Eu adoraria poder explicar mais em detalhes sobre essa metodologia, pois eu tenho realmente muito conteúdo para passar para você. Mas em apenas uma videoaula, isso é o máximo que eu consigo te entregar. Mesmo porque eu preciso explicar de forma clara como trabalhar a base do idioma para chegarmos no resultado que você precisa. Esse vídeo já está ficando muito longo e o nosso tempo é limitado. Agora, se você quer dar um passo à frente no seu inglês, eu tenho um convite para você. Faça parte do meu treinamento prático de inglês e desenvolva o seu inglês de forma definitiva. Esse treinamento que eu desenvolvi entrega com clareza e eficiência o passo a passo para você ir do zero até o nível mais avançado no idioma. É um verdadeiro guia definitivo de inglês, onde você estudará através de uma plataforma totalmente online. O treinamento está dividido em 12 módulos e com 82 aulas práticas, onde você irá aprender todos os princípios da língua inglesa, bastando apenas ter uma conexão à internet. E quais são os benefícios de fazer esse treinamento online? Os benefícios são diversos. Primeiro, você poderá estudar de onde estiver, bastando apenas estar conectado na internet. Segundo, você poderá assistir às aulas no seu tempo, quantas vezes você quiser, tirando suas dúvidas comigo através do campo do aluno, que está também dentro da plataforma. E terceiro, você não vai perder tempo ou dinheiro se locomovendo para uma escola e tampouco se preocupar se perdeu uma aula por conta de um imprevisto. E para quem é esse treinamento?
Esse treinamento é para você que já desistiu de um curso sem sair falando inglês. Para você que não tem tempo de frequentar uma escola e que precisa aprender inglês mais rápido para agarrar uma oportunidade profissional ou pessoal, seja aqui no Brasil ou no exterior. É para quem quer transformar sua vida para melhor e precisa do inglês como ferramenta para atingir esse objetivo. Agora, se você não pretende fazer nada de diferente em 2018, se você não quer fazer um intercâmbio, se você não quer migrar para um outro país ou tampouco quer um crescimento pessoal e profissional, esse treinamento de inglês não é para você. Ah, tudo bem, Saulo, eu entendi tudo que você falou até aqui, eu fiquei interessado no treinamento, eu realmente desejo e preciso fazer desse ano um ano diferente, mas será que eu finalmente conseguirei de fato aprender inglês de verdade? Será que através desse seu treinamento eu realmente vou conseguir falar inglês em um curto período de tempo? Eu te digo que sim. Se você seguir o passo a passo da metodologia desse treinamento, você conseguirá ter grandes resultados que outros alunos meus já tiveram anteriormente. Inclusive, no final dessa aula, você poderá assistir os depoimentos de algum desses alunos aqui embaixo. Porém, agora eu tenho uma boa e má notícia para você. A boa notícia. Como prometido no início dessa aula, eu tenho duas surpresas para você que irá fazer parte dessa primeira turma de 2018. Essas duas surpresas são 2 bônus, sendo que o bônus 1 será uma aula completa de memorização para você aprimorar seu aprendizado durante o treinamento. Bônus 2, vou lhe dar 3 aulas individuais via videoconferência com duração de 40 minutos cada, onde você irá tirar todas as suas dúvidas comigo. Somente eu e você. E agora a má notícia. Por ser um professor que gosta de entregar 100% de resultados, eu tenho poucas vagas para o meu treinamento, uma vez que terei que fechar a minha agenda para esses alunos por conta das aulas particulares de conversação via videoconferência, para cuidar de cada aluno individualmente. Eu estou falando isso porque eu preciso ser o mais transparente possível com você. E uma vez que eu feche essa turma, eu não sei quando eu conseguirei abrir um novo treinamento, pois eu vou estar comprometido durante um bom tempo com esses alunos que fecharem comigo hoje. Agora, você me pergunta, mas Saulo, quanto irá custar esse treinamento? E eu te pergunto, quanto custa estudar em uma escola tradicional de inglês? Onde você terá que comprar materiais didáticos caros, pagar mensalidades, arcar com os custos de transporte e, caso você desista do curso na metade do caminho, ainda ter que pagar por uma multa contratual. O investimento para participar do meu treinamento é bem menor que isso. E melhor, o curso é seu. E tudo isso para investir em um programa de inglês que irá entregar para você em 6 meses o que uma escola certamente lhe entregaria em 2 anos. E eu te digo nesse momento que, se você realmente precisa aprender inglês, você tem 3 opções. Uma, ficar parado e perder a oportunidade por não falar inglês. 2, continuar usando os métodos tradicionais e demorados de aprendizado. Ou 3, entrar para essa turma e se desenvolver nesse treinamento aproveitando esses 2 bônus únicos oferecidos aqui. Ok, Saulo, eu entendi tudo isso que você falou. Eu quero fazer parte dessa turma, mas e se eu não gostar do seu treinamento depois de adquiri-lo? E se eu achar que esse treinamento não é para mim depois de comprá-lo? Bem, por entender isso e acreditar muito nesse treinamento que eu desenvolvi, eu vou te dar uma garantia de 30 dias. Se por algum motivo você não gostar do conteúdo que desenvolvi nesse treinamento, eu te devolverei integralmente todo o seu valor investido. Nesse treinamento, eu reforço, mais uma vez, o meu comprometimento é dar 100% da minha energia e todo o meu conhecimento de anos formatado em uma metodologia já testada com dezenas de alunos. Eu me comprometo com o seu inglês. E você, se compromete também? Eu espero de coração ter hoje contribuído pelo menos um pouco com o seu inglês. E certamente, o meu desejo é fazer muito mais por você. Mas como disse anteriormente, eu não consigo explicar em uma aula aquilo que eu explico de forma objetiva em 82 aulas inéditas. E para finalizar essa aula, eu gostaria de agradecer imensamente toda a sua atenção e deixar um último lembrete para você que é: a hora de transformar a sua vida é agora.
Se você está preparado para essa transformação, é só clicar em algum lugar desta página aqui, no link, para você fazer a sua inscrição. And thanks a lot for your time, and I see you there in your training. Bye bye.